eu me pergunto muito, muito mesmo, por que é que os religiosos da época não reconheceram Jesus? É algo para se pensar, porque ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Isso é muito interessante, isso é muito atual, isso é muito de hoje. Quando Jesus levanta alguém, os seus não o reconhecem. Simplesmente porque estão acostumados a rituais, a palavras, frases feitas, porque já ensaiaram que tem que ser dessa forma, porque senão eu não aceito. E Jesus veio da forma como não era convencional. Veio de uma virgem, de uma menina. Então, tudo saiu do controle. E eles não reconheceram. Mas o perigo não está somente nisso, né? O perigo em quem é o teu Deus? Aonde você está adorando? Então, esse era o problema dos religiosos. Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Por quê? Porque os seus estavam vendo Deus e vendo Jesus em rituais, em costumes, em usos, Então, hoje em dia é muito fácil isso acontecer. Porque é óbvio, fica muito óbvio, né? As pessoas estão acostumadas a seguir uma religião. E se vir um profeta, não vai ser aceito. Se vir uma pessoa de Deus, não vai ser aceito. Por quê? Porque não veio do jeito que eu queria. Porque eu estou seguindo uma religião e na minha mente essa religião é assim, então ele tem que se enquadrar na minha religião e não a minha religião a ele. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela é de Jesus Cristo. Ela não é de fulano, de ciclano, nem de triclano. Não é de ser humano. Então, a pessoa que segue uma religião humana é incapaz de reconhecer alguém que Jesus mandou. Alguém que o Senhor mandou. Ele não vai reconhecer, porque ele está acostumado a seguir uma religião. Então, Jesus veio para os seus e os seus não o reconheceram. Porque não veio do jeito que o profeta tal falou e nem do jeito que o ciclano tal falou. Não, porque os Silas, né? Então vamos dizer, vamos pegar personagens humanos aqui. Não, porque o Edir falou que tinha que ser assim, porque o Silas falou que tinha que ser assado. Então as pessoas estão esperando do jeito que alguém falou. Não, porque o José falou que tem que ser assim, né? Aí vamos pegar, por exemplo, a Ellen, né? Ela falou que tem que ser assim. Mas aí Jesus vai vir da maneira dele, né? Jesus veio da maneira dele. E quem os reconheceu? Os pastores, para quem os anjos anunciaram. Maria, José, porque o anjo anunciou. Pessoas realmente com visão espiritual no alto e não na religião reconheceram. E Jesus ia nas sinagogas pregar. Mas ele era enxotado, ele era chutado de lá pelos religiosos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus. Não queriam ir lá, porque ele não está pregando do jeito que nós aqui estamos acostumados, né? Então, quando você começa a rebaixar o nível ao ponto de acreditar num ser humano e não na voz do Altíssimo, que diz na tua mente e no teu espírito, é do Senhor. É o Senhor. Então fica difícil. Então, quando você endeusa uma religião, você não reconhece Jesus. Você não reconhece Deus. Você não vê Ele na palavra. Porque você procura a religião que você endeusou, né? Eu tô aqui com o capítulo 16 de Salmos aberto. No versículo 4, que diz assim:
As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outros deuses. E não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Então, Deus, tudo que ocupa o lugar de Deus, são seus deuses. Então, se é uma religião, é ali. Se é um fundador de uma religião, teu Deus está ali. Não, ele falou, então é ele. Se anulou Deus, você põe aquela pessoa no lugar de Deus, né? Tem pessoas que estão no adultério, no segundo casamento, vivendo na fornicação ou no adultério pura e imaculadamente. E em Deus nisso. É o Deus deles, eles dão a vida por isso. Eles são capazes de mandar decapitar João Batista, porque João Batista está falando que eu estou errado. E vão fazer. Porque endeusaram o que para eles é certo. Esquecendo a mensagem de Oséias, a mensagem de Malaquias, a mensagem de Esdras, de Neemias. Não existe segundo casamento, a não ser que a morte os separe. E aí eu fico do lado da Igreja Católica, porque se houve evidência de que a pessoa provocou ou teve uma culpa na morte do cônjuge, ele também não casa na Igreja Católica. Não sou católica. Mas a Igreja Evangélica, que pairava essa bandeira 30, 40, 50 anos atrás, era inaceitável um divorciado. Hoje em dia, são todos. Todos. Virou uma... Aí quando alguém vai falar uma verdade, não é de Deus, não é da Bíblia, não é... Se você me mostrar 3 versículos bíblicos que dizem que uma pessoa pode deixar seu primeiro casamento para se unir no segundo, você vai achar Jesus ensinando como João Batista ensinou. O divórcio é para o segundo casamento do adultério. O adultério deve divorciar, os adúlteros devem divorciar. Então, a mensagem do adultério, do divórcio, é para os adúlteros que estão enlaçados, porque o mundo legalizou. O mundo legalizou. Na época de Noé, o mundo também legalizou o pecado. Hoje em dia, o mundo legalizou o pecado. E o certo virou errado. O certo virou crime. Então, você lutar pela primeira aliança, que foi o que Malaquias ensinou, que foi o que Esdras e Neemias já fizeram, porque não poderia haver segundo casamento. Porque isso é um Deus. Você está endeusando o prazer da sua carne. Jesus, João Batista e inclusive Paulo, eles são a prova viva de que um ser humano cheio do Espírito Santo não precisa ter uma vida ativa sexualmente. Ele fala das pessoas fracas na carne, que são pessoas que não têm o Espírito Santo. Pessoa que tem o Espírito Santo tem domínio na sua carne, né? Então eu estou falando espirituais ou carnais. Então essa mensagem de deixa a vida levar, essa mensagem da graça e da libertinagem, eles chamam a mensagem da liberdade, mas é libertinagem. Essa mensagem é para quem não tem o Espírito, para quem vive piamente os prazeres da carne, não consegue jejuar. Uma pessoa que não consegue jejuar, ficar 24 horas sem comer alimento, tem que comer doce, tem que comer alguma coisa, não tem domínio da carne. Não tem nenhum domínio da carne. Portanto, ou é fornicador ou é adúltero. Está alimentando demônios. Porque hoje em dia, os rituais, todo ritual engloba sexualidade. O sexo é um ritual. O sexo dentro do casamento é um ritual para Deus. Tudo que é fora do primeiro casamento é um ritual para demônios. E eles querem que você faça o seu ritual todo dia. E várias vezes por dia. Totalmente animal, totalmente depravado, totalmente errado.
Mas é o que? Uma pessoa carnal, que não tem domínio de si. Não tem, porque quem não tem o Espírito Santo, quem não é cheio do Espírito Santo, quem não alimenta o Espírito Santo com a palavra está aqui, ó. Você abre a Bíblia e lê e estuda. Eu vou ler Mateus, eu vou ler Marcos, eu vou ler Lucas, eu vou lendo João. Eu amo João Batista, João, quer dizer, o João Apóstolo, o discípulo amado, eu amo. Ele fala tanto de amor. Então, você vai vendo que uma pessoa que se alimenta da palavra e não de vozes do mundo. Precisa ligar a TV, precisa ir lá. Pessoa, você vai lá no culto tal, se for lido um versículo bíblico, e o resto é blá, 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 blá da própria mente deles. E você perdeu o seu dia, que você poderia ter lido vários capítulos, alimentar teu espírito com a palavra. Você foi lá escutar um discurso vazio de alguém com um monte de teorias treinadas, porque a teologia hoje é faculdade. Hoje em dia é diploma de faculdade, eu posso fazer teologia. Em qualquer faculdade ou universidade, federal, estadual, pública, privada, eu posso fazer teologia para ganhar dinheiro, para pregar do jeito que o mundo quer. Deus não levanta gente dali. Os teólogos que Deus levanta são justamente os que não têm teologia. E aí não pode, não é aceito, porque não está dentro do nosso ritual. Porque dentro do nosso ritual, ele tem que ser alguém fornicador, alguém adúltero, alguém que aplaude o segundo casamento de divorciado. E por aí vai. Eu poderia mencionar tantos outros vícios, mas o que eu quero te dizer é que tudo que ocupa o lugar de Deus são seus deuses. E o versículo 4 do capítulo 16 de Salmos, ele deixa muito claro: as dores se multiplicarão aqueles que se apressam a fazer oferenda a outros deuses. Você está com pressa de oferecer o seu corpo para o Deus da carnalidade, do adultério, do mundo, e não está lendo a palavra. Leia Malaquias 2, não o 3 lá que fala dízimo, que é o clichê dos empresários teólogos, né? Os teólogos empresários hoje em dia virou negócio, né? Mas eu vou falar para você, leia o capítulo 2 de Malaquias, onde ele vai falar do primeiro casamento, que é esse que Deus aprova. Vá nos princípios. O homem deve deixar pai e mãe. Ele não vai deixar, o homem não deve deixar outro cônjuge para se unir. Não, o homem tem que deixar pai e mãe para se unir. Fora disso é cambalacho. É balaio, é balacobaco. Não é orientação, não é princípio bíblico. O princípio bíblico é deixou pai e mãe para se unir. E o que Deus uniu, ninguém separa. Não separa. Morre junto. Por isso que a minha oração interfere na vida do meu ex. A oração dele interfere na minha vida. Porque não separa. Ninguém separa o que Deus uniu. Sabe quem vai separar? Os demônios, com os pecados, com as teologias. Aí vem com essa teoria de que o segundo casamento não deve separar. Não. É esse que deve separar. Caramba, estão pregando errado. Qual que é o casamento que deve divorciar? O casamento dos adúlteros. João Batista ensinou isso. Então eu quero deixar essa mensagem para você, que tudo que ocupa o lugar de Deus no seu coração são seus deuses. Leia a palavra. Domine seu corpo. Eu sei que você não vai conseguir por você mesmo. Busque o Espírito Santo. Busque. Ore, peça oração em línguas, peça. Porque a oração em língua é, sim, a maneira de você fortalecer o teu espírito para que a tua carne não te domine. Se alguém te diz para não orar em língua, ele está querendo que você seja carnal, pecador, igual ele é, porque ele é também.
Porque se ele é contra a oração em língua, ele deve estar. Nem te digo onde e o que fazer. Você já imagina. Então, Coríntios capítulo 14 diz muito bem que a oração em língua é para edificação minha. Se você não prioriza a sua edificação, você vai ser igual à nação e o povo que não reconheceu Jesus. Jesus veio para os seus e eles não o reconheceram porque eles estavam preocupados em seguir doutrinas humanas, ensinamentos humanos, rituais, religião. O Deus deles era a religião judaica. Não tem como uma pessoa que tem que guardar uma religião judaica encontrar Jesus. Jesus está fora da bolha das religiões. Lamento informar. É necessário ir na igreja, é necessário congregar, é necessário você ter que ter parte com o joio. Infelizmente, eu falo essa palavra para você, de noite vai vir o inimigo plantar o joio. E o joio vai querer fazer tua cabeça. Mas o que tem que vir é o trigo. E o trigo se alimenta da palavra e não de teorias humanas. Muito lamentável que as pessoas se deixem levar tão facilmente por teorias humanas. Alimente-se da palavra. E procure três versículos bíblicos que dizem que você deve abandonar o primeiro cônjuge e nunca voltar para ele. Moisés falou para não voltar, para não matar. Porque se você voltar do jeito que você está, você vai matar. Você deve renascer e lutar pela salvação, como fez Oséias. Oséias renasceu e lutou pela Gomer. Aprenda com os profetas bíblicos a ser um verdadeiro cristão e reconhecer Jesus em toda a palavra, em toda a escritura, do começo ao fim. Guarde o seu coração, para que não te toque a coroa da vida. E os religiosos estão doidinhos, porque eles são levados pela sua ganância a ensinar o erro. Não aceite. É fácil. Busque o Espírito Santo. E seja iluminado, seja cheio. Eu te amo e Jesus te ama. A paz de Deus.